Bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus, do Senhor, Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, amém? Que o Senhor os abençoe ricamente neste dia. Hoje vamos começar um novo estudo diferente. Nós vamos estudar o livro de Colossenses na Bíblia, amém? Eu terminei o estudo sobre fé, né? Falando sobre fé, eu falei muito sobre o sobrenatural, né? Fé em Deus, na palavra de Deus, amém? Foi o que nós estudamos, muito bons estudos. Fé, a porta para o sobrenatural, né? Nós fizemos 23 estudos. Foi muito bom e tem muito mais coisas. É que a gente precisa enxugar um pouco. Hoje, começando, eu quero estudar o livro de Colossenses com vocês. O autor desse livro foi Paulo. É Paulo, né? Foi e é Paulo. Há cerca de 61 anos depois de Cristo, diz o texto da Bíblia. E aqui eu quero tratar com vocês os princípios para uma vida diária com Deus, como Paulo tratou com o povo de Colossenses, amém? Então, em tudo o que nós fizermos, vamos colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Vamos fazer tudo o que devemos fazer como se nós estivéssemos fazendo e trabalhando para Deus. E lembre-se que em Cristo você e eu somos plenos, totalmente perdoados. Ele está em nós plenamente. Amém? E dando assim uma abertura sobre este livro, a mensagem de Paulo aqui nessa carta aos Colossenses é inteiramente a respeito de Jesus. Paulo trata aqui, começando a falar sobre um ensino falso, mentiroso, popular, que minava, sabe, a suficiência e o senhorio de Jesus Cristo, e que prevalecia nessa cidade de Colossos. E ele escreve, ao longo de todo esse livro que nós vamos estudar, capítulo por capítulo, sobre o poder e a preeminência de Jesus sobre a sua superioridade em relação ao pensamento dos homens, ao pensamento do mundo, sobre todo o legalismo e o cristianismo que é carnal. O apóstolo Paulo, ele era um homem apaixonado por Jesus. E eu quero, assim, com bastante clareza, dentro da palavra de Deus e das revelações que o Senhor traz para nós, ao longo dos nossos estudos aqui, não sei quantos dias vão dar, porque é um livro curtinho, eu espero que o mesmo amor, a mesma paixão, a mesma lealdade de Paulo possa, assim, contaminar você e que você possa ser inspirado por esse estudo do livro de Colossos, que trata exatamente sobre a pessoa de Jesus Cristo. Entre todos os ensinamentos desse livro, Paulo, ele nos ensina e nos estimula continuamente a nós nos mantermos fiéis a Jesus em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Ele nos exorta nessa carta a fazermos tudo como se estivéssemos fazendo para Deus e não para os homens ou para outras pessoas. Ele nos diz que Cristo está em nós como a esperança da glória. Eu gosto muito de falar isso. Jesus Cristo é a esperança da glória em mim. Você vai dizer aí, Jesus Cristo é a esperança da glória em mim. Eu vou dizer aqui, Jesus Cristo, a esperança da glória em nós. Ele sempre vai nos lembrar aqui, nos textos bíblicos, que nós somos plenos de Jesus, cheios, plenos. Tudo de Jesus em mim e em você, na sua igreja. E que nós somos perdoados por Ele. Então, à medida que eu e você vamos estudando esse livro, eu oro para que você
seja cheio, pleno desse conhecimento da vontade de Deus. Que você e eu possamos ter discernimento espiritual, que possamos viver de uma maneira digna de Deus, digna do Senhor. Que a sua vida, minha vida, dê frutos. Que você possa crescer no conhecimento de Deus, fortalecido com todo o poder, com toda a alegria. Eu também peço ao Senhor, exatamente como o apóstolo Paulo, ele orou e pediu para esse povo de Colossos, que você possa ver Jesus de uma maneira que você nunca viu antes. E que a presença do Senhor Jesus Cristo e o seu poder aumente diariamente na sua vida. Irmãos, apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 1, eu vou fazer essa leitura aqui, para que você entenda que nós devemos ser sempre agradecidos a Deus. O apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 1, ação de graças. Versículo 3, ele fala assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, também como ocorre entre nós, né, irmãos? Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Irmãos, que nós possamos aplicar nas nossas vidas diárias, de acordo com o versículo 4 de Colossenses, né? Que fala para nós assim: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Paulo, ele fala aí que ele ouviu falar da fé do povo de Colossos, e o que mostra que eles manifestavam a sua fé no Senhor Jesus, dependendo total e completamente de Deus, e tinham confiança absoluta no seu poder, na sua sabedoria, na sua bondade. Amados, a nossa fé, ela é manifestada aos outros quando nos apoiamos inteiramente em Deus, tirando assim todo o peso de nós mesmos e colocando tudo sobre Ele, sobre Jesus, confiando em seu poder, em sua capacidade de fazer o que precisa ser feito. Irmãos, em nome de Jesus, o seu poder e a sua capacidade de fazer o que nós precisamos ser feito, a sua sabedoria, o seu conhecimento, para fazer quando tudo aquilo que nós necessitamos, a bondade, o amor de Deus para fazê-lo do modo que precisa ser feito. Eu pergunto a vocês, que tipo de orações você faz por você mesmo ou pelos outros? Em Colossenses 1:9 até o 11 fala que é uma oração tremenda de se fazer. Peça a Deus para enchê-lo do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria espiritual, entendimento, discernimento, para que você possa viver uma vida digna do Senhor e dar frutos. Peça a Ele também que o fortaleça com poder e força. Foi isso que Paulo orou, para que o povo de Colossos tivesse paciência, com alegria. Por que com alegria? Porque a alegria, ela permite, irmãos, que nós desfrutemos durante a nossa jornada de vida, que quer nós estejamos em circunstâncias boas ou não, adversas ou não, a alegria também é a nossa força, é uma arma de guerra espiritual. A alegria é um fruto do Espírito Santo. Nunca experimentaremos a alegria de que Jesus pretendeu que tivéssemos sem esperarmos até que todas as circunstâncias estejam perfeitas em nossas vidas. Irmãos, nós não vamos experimentar essa alegria, porque as circunstâncias, elas são reais. Os dias difíceis e complicados, eles existem. Então, não importa
o que nós vamos ter que suportar, nós podemos orar uns pelos outros, para que todos nós possamos experimentar essa alegria de Deus. E nessa manhã, eu encorajo a você a orar por essa alegria e vivê-la, assim como nós vemos aqui no livro de Colossenses, né? Paulo orando para que o povo de Colossos tivessem essa alegria, que eles fossem fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da glória de Deus, para que em tudo eles fossem perseverantes, pacientes e com alegria, sempre dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de nós participarmos dessa herança dos santos no reino de Deus, no reino da sua luz. A Bíblia fala assim que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. É isso que está escrito aqui no capítulo 1 de Colossenses. Então, à medida que eu e você vamos lendo, eu vou dizer para vocês, juntamente comigo, começar a leitura desse livro, Colossenses. Hoje nós falamos sobre o capítulo 1. E é o que Paulo fala aqui, que nós somos plenos em Jesus Cristo. E somos totalmente perdoados por Ele. E tudo que nós vamos fazer, coloque Jesus em primeiro lugar. Faça tudo o que você tiver que fazer, como se você estivesse fazendo para Deus e não para os homens. Amém? Que você tenha essa mesma paixão, essa mesma lealdade, esse mesmo amor que Paulo teve pelo Senhor Jesus e que nos ensina nessa carta aos Colossenses. Amém? Deus te abençoe. Agradeça a Deus. Agradeça a Ele por ter te resgatado do domínio das trevas e ter transportado você e a mim para o reino do seu Filho amado, em qual nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Isso está em capítulo 1, versículo 13 e 14 de Colossenses. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente neste dia e que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, seja o árbitro nos seus corações, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 1 hoje, amanhã, vamos ler e estudar capítulo 2. Amém?